Lucas capítulo 10, do verso 25 em diante. Quem achar primeiro, dá aquele glória a Deus aí, amém? Lucas capítulo 10, verso de número 25. Louvado seja Deus. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? Como lê? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, o retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhes: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, destes 3, qual desses, pois, desses 3, parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Curve a tua cabeça por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos na tua presença para um culto, Senhor, de gratidão a ti. Senhor, no nome de Jesus, Pai, vai agora, Senhor, com o teu Espírito, Senhor, meu Deus, e visita os corações que aqui estão, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, liberta, Senhor, meu Pai, cura, transforma, que seja mais uma noite, Senhor, meu Deus, do teu nome ser glorificado. Em teu nome, Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. O Senhor é bom, Pai, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Eu creio, Senhor, meu Deus, que o Senhor não mudou, nem nunca mudará. O Senhor, meu Pai, é capaz de fazer o impossível acontecer. Que esta seja uma noite, Senhor, do Senhor nos surpreender com o impossível. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, o texto que o Senhor assentou em meu coração é uma parábola, e eu quero que você entenda que parábola era uma forma que Jesus usava quando ele queria se referir a algum assunto em que as pessoas talvez não entendessem ou tivessem dificuldade. Ele contava uma história. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que um doutor da lei, que nome, né? Imagina só entrando por essas portas. Olha, irmãos, está aqui conosco o doutor da lei. Imagina, irmãos, que coisa, hein? Doutor da lei. O doutor da lei foi até Jesus. E ele foi até Jesus com um questionamento. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? O Espírito Santo de Deus já falando conosco. É um culto de gratidão. Mas será que em algum momento desse ano de 2025, nós não nos parecemos ou de repente, de alguma maneira, não agimos igual a esse doutor da lei, fazendo questionamentos a Deus? Por que é que isso me sobreveio? Por que isso está acontecendo comigo? Por que ninguém me chama? Por que ninguém me vê? Por que as pessoas não me olham, não falam comigo direito? Será que a gente já não questionou o Senhor como um doutor da lei? Se achando o dono da razão? Se achando como aquele que sabe de todas as coisas? Ele questionou o Senhor Jesus. Jesus falou: você conhece os mandamentos? Ele obviamente descreveu os mandamentos. E o interessante é que ele faz uma pergunta, irmãos, que, sabe, em primeiro momento, é uma pergunta inteligente. Ele fala assim: Senhor, tá bom, o Senhor me disse aqui que eu tenho que amar ao meu próximo, se eu fizer isso, eu vou viver bem. E ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Você já imaginou se um doutor da lei, porque existem muitos doutores da lei aí fora, que são pessoas que gostam de nos colocar em perguntas capciosas, principalmente quando você está servindo a Deus. Onde está o teu Deus? Por que isso sobreveio? Por que essas coisas aconteceram? Imagine um doutor da lei desse dizendo para você na frente de muita gente, na frente de testemunhas, ao meio da roda de amigos, perguntando: quem é o teu próximo? Essa é uma pergunta, irmãos, que talvez se você não parar para pensar, você responde meio que de bate-pronto. O meu próximo é a minha esposa, são os meus filhos, é quem está perto de mim, é o meu próximo. Mas não.
Essa não é o teu próximo. Esse é o teu parente mesmo, tua família. Existe família, existe parente, e esse não é o teu próximo. Amar ao teu próximo é todo aquele que tem necessidade. É amar aquele que você de repente não conhece e ainda assim enxerga nele uma necessidade. Por amor a Cristo, você o ama de tal forma que é capaz de ajudá-lo. Independente daquilo que ele está passando. Então olha só, ele falou assim, ó, vai lá e faz isso. Só quando ele pergunta, quem é o meu próximo? Essa resposta do pastor Edu aqui foi uma resposta, eu não sei se todos entenderam perfeitamente, mas na época Jesus entendeu que uma melhor forma dele explicar isso era contando uma parábola, para que não só o doutor da lei fosse respondido, mas todos que ali estavam também pudessem aprender sobre isso. Para que isso ficasse escrito e registrado, para que hoje, depois de mais de 2000 anos, eu e você estivéssemos aqui, ouvindo esta palavra e aprendendo exatamente o que é que Jesus estava querendo dizer. Jesus contou uma história, uma parábola. Por quê? Porque histórias conectam. Histórias conectam. Você viu testemunhos aqui, e de repente você lembrou de alguém, ou você lembrou de alguma coisa que você passou. A história tem esse poder, ela te conecta. Quem aqui de repente não escuta uma história e fala, isso já aconteceu comigo? Às vezes você não está prestando atenção no assunto, mas quando alguém conta uma história que conecta você, você fala, isso aí eu já passei. É mesmo. A irmã veio aqui e contou um testemunho. Eu orei durante 20 anos pelo meu esposo. Aí as esposas estavam aqui, eu também estou orando pelo meu. Se Deus ouviu a oração dela, vai ouvir a minha oração também. As histórias têm esse poder de conectar. O ser humano é assim, ele gosta de ouvir histórias. Jesus começa a contar uma história. Sabe o que eu vejo? A multidão, o doutor da lei, todo mundo prestando atenção na história. Eu quero convidar você nesta noite a entrar na história junto comigo. Jesus começa a contar a parábola. Ele diz assim, olha só, irmãos, eu vou ler com você pausadamente para que a gente não perca nada dessa história. Então olha só, ele diz assim, ó, no verso de número 30, e descia um homem de Jerusalém para Jericó, vírgula, e eu já vou parar aqui. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E aí eu fui buscar entender um pouquinho, sabe, Caleb, meus irmãos que estão aqui, João, Diogão. Eu falei, Senhor, peraí, de novo? Porque por esses dias nós estávamos aqui pregando a palavra de Deus e de novo o Senhor falou que Jesus vinha descendo. E aí alguém disse para ele, desce até a minha casa, e Jesus não desceu, subiu de volta. E agora o Senhor está dizendo de novo em descer. Eu fui procurar entender geograficamente o que isso estava querendo dizer. Primeiro, irmãos, que Jericó era considerado uma cidade das partes mais baixas de Israel. Então, olha só, quando você ouve Jerusalém, irmãos, ela te remete ao quê? A cidade santa. Ela te remete a essa cidade santa. E Jericó, está dizendo que era as cidades mais baixas. Então, sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Que Jesus ele está querendo contar uma história, mas que dentro dessa história todos nós pudéssemos nos identificar. O que ele está falando aqui? Ele está contando a história de um homem que estava muito bem, subiu de canta lá, que estava muito bem, que começou 2025 orando, jejuando, pregando, falando do amor de Deus, mas de repente começou a descer. Ele começa a entrar em declínio, ele está indo para Jericó, ele começa a descer. Aí a Bíblia diz, vamos continuar, no verso 30 ainda, depois da vírgula, fala assim, e caiu na mão de salteadores, os quais despojaram, espancaram e o retiraram, deixando meio morto. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então um homem ou uma mulher, entenda, quando eu digo homem, ser humano, que não percebe que está em declínio, que não percebe que está, esmurecendo, que não percebe que não está mais orando como orava antes, não está jejuando como jejuava antes, já não lê a Bíblia com tanta frequência, já não vem ao culto como vinha antes, e não percebe isso, é um alvo fácil para o diabo, que veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Só que eu quero que você entenda, irmão, o diabo ele não vem para matar, roubar e destruir com uma arma na mão. Te peguei, agora tu não escapa. Ah, hoje não escapa, vou te matar. Mão na cabeça. Ou nem mão na cabeça, hoje eu te pego, vou te matar. Não é assim que ele faz. Como é que ele faz para matar um cristão? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o que é que ele faz? Quando ele percebe que um cristão está em declínio, ele estava indo bem, mas começou a esmurecer, é nessa hora que a guarda está baixa, que você não está orando muito, que você está, sensível, é que ele vem com armadilhas e tentações para fazer você pecar. Porque ele sabe que depois que você pecar, você vai se sentir envergonhado, vai se sentir com vergonha e não vai querer voltar. Ou a fazer o que fazia antes, ou estar na presença do Senhor.
Você consegue entender aqui a grandiosidade disso? Aquilo que o Senhor está trazendo à nossa memória no dia de hoje. Ele está nos alertando para o ano que está começando aí. Ele está dizendo, ei vencedor, ei vencedora, comece bem e termine também muito bem. Não dê expectativa, não dê margem, não dê, brecha para que o diabo possa entrar. Porque se você esmorece demais, se você abaixa a guarda demais, hoje não vou no culto não, hoje estou cansado, hoje não vou ler a Bíblia não, amanhã eu leio, não vou orar hoje não, porque eu estou cansado. É tudo que o inimigo precisa. Ele não precisa de muito, ele precisa de uma brecha, uma pequena brecha. E ele pode entrar para tentar de alguma maneira destruir tudo. Só que a Bíblia diz, irmãos, continuando aqui, que deixaram ele quase morto, ou seja, meio morto. Ele não estava morto ainda, porque enquanto há vida ainda há esperança. Aí o texto continua, no 31. E ocasionalmente, o que é ocasionalmente? Normalmente, sempre acontecia, sempre alguém passava por ali. Descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Perceba, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Sabe o que é isso aqui? Religiosidade. É você vir fazer aquilo que tem que ser feito, mas não viver aquilo que você está fazendo. Nem o sacerdote percebeu que também estava em declínio. Não adianta só trabalhar na casa de Deus, se você não viver aquilo que Deus está colocando e proporcionando para você fazer. Ele passou, então quem está dizendo? Ocasionalmente, ele passava por ali sempre, com frequência, mas ele estava também em declínio. O que a Bíblia diz? Que ele passa, vê a situação e ele, de passos largos, vai embora. Eu vejo aqui o Senhor nos alertando, dizendo, ei, não faça como um religioso. Não adianta se candidatar para trabalhar em todos os departamentos da igreja e não viver aquilo que a igreja prega para você. Naquele grande dia você não vai poder dizer, mas lembra, Senhor, que eu trabalhei, eu fiz, eu aconteci. O que vai estar registrado lá é aquilo que você renunciou e aquilo que você viveu por amor a Cristo. É assim mesmo, e não aquilo que... o que você renunciou? O que foi que você viveu? É isso que vai fazer. É isso que naquele grande dia o Senhor vai levar em consideração. O sacerdote também vinha na mesma pegada, irmão, e talvez nem tinha percebido. Ele estava fazendo de novo, e de novo, e de novo, e nem tinha percebido que estava fazendo da maneira errada. E ele passou a passos largos, e ele não percebeu que havia alguém precisando de ajuda. Sabe, irmãos, a gente percebe que a gente não está muito bem, quando você de repente fica sabendo que alguém muito próximo a você estava mal, você fala, meu Deus, eu não sabia. Porque eu estava tão preocupado com os meus problemas, olhando só para o meu umbigo, para aquilo que estava me cercando, que eu nem percebi. Eu espero em nome de Jesus que você não tenha sido essa pessoa. Que eu aqui citei o nome de um irmão que nós oramos, você nem tinha sentido, faz mesmo. Faz tempo que eu não via ele. Misericórdia, irmão. A Bíblia diz, irmãos, que, olha só, continua dizendo, que logo depois veio um levita. Que também vinha na mesma pegada. Por quê, irmãos? O Senhor não está preocupado com a tua habilidade. Naquele grande dia, irmãos, a habilidade não vai ser levada muito em consideração, irmão. Nós estávamos tendo uma reunião com nossos irmãos aqui da equipe de louvor da Champions Music, e eu estava conversando com eles. O artista, ele se prepara para se apresentar, para mostrar para o público a sua habilidade. E o levita, ele se prepara e no dia ele diminui, para que a glória do Senhor seja manifesta. E isso é um adorador. Aleluia. A diferença de um artista. O levita também vinha na mesma pegada, sem perceber. E ele viu alguém precisando de ajuda e passou a passos largos e também não ajudou, ou nem percebeu que tinha alguém passando por essa dificuldade. Só que a Bíblia diz que na sequência surgiu o bom samaritano, conhecido como bom samaritano, um samaritano, que tinha guerra com os judeus e encontrou o judeu lá caído. E a Bíblia diz que quando ele viu aquele judeu caído, ele parou para ajudar. Sabe, irmãos, algumas coisas me chamam a atenção aqui, ó. Olha só, no 33 fala assim, ó, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Esta frase, íntima compaixão, me chamou a atenção. Porque eu percebo, irmãos, aqui no Novo Testamento, várias vezes, ou algumas ocasiões, essa expressão sendo utilizada quando Jesus estava operando um milagre. Quando Jesus se encontrou com a viúva de Naim, a Bíblia diz que ele olhou para ela e movendo-se de íntima compaixão por ela. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos?
que essa história aqui que está sendo representada é o Senhor falando com muitas pessoas, dizendo que o bom samaritano de verdade, aquele que não está preocupado com a religião, com a política, com o teu time de coração, que te ama do jeito que você é, da mesma forma que você é, com os teus erros, com os teus defeitos, é o Senhor Jesus. Porque só Ele, irmãos, foi capaz de entregar a sua vida por mim e por você. Então olha só, irmãos, Ele, vindo de passagem, moveu-se de íntima compaixão por ele. E aí a Bíblia diz, no 34, aproximando, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho. Eu fiquei encafifado com isso, que eu falei, Senhor, como pode? Alguém quase morto e você vai curar com azeite e vinho? Você vai prestar os primeiros socorros com azeite e vinho? Eu confesso que eu fui buscar, irmãos, entender, vem cá, na medicina tem alguma coisa que de repente possa, alguém pode me dizer alguma coisa aqui? Eu fui buscar, irmãos, alguém me diga alguma coisa. É comprovado cientificamente que vinho e azeite servem para curar alguém. E aí eu descobri lá, irmãos, que sim, era usado na época. Por quê, pastor? Porque o vinho, como ele passava pelo processo, né, até ele se tornar um vinho, então ele era um antisséptico natural. Então eles usavam o vinho sim, às vezes até para desinfetar as feridas, eles colocavam ali. E o azeite, ele era como se fosse um bálsamo. Então depois que jogar, é como se fosse jogar o metiolate, depois passar uma coisinha ali meia cremosa, é o nebacetinho da vida para dar aquela ufa. É isso aí, entendeu? É mais ou menos isso daí, foi na versão do pastor Edu. Se tiver alguém aqui da medicina, vai entender. Então, irmão, o vinho era o metiolate. Aí tá ardendo, ele ficava soprando. E o azeite era um nebacetinho. Fazia aquela melecada, falava, pronto, vai ficar bom, vai ficar bom. Igual o papai e mamãe faziam, vai ficar bom, vai ficar bom. Então, olha só. Aí eu falei, tá, entendi. Só que você vai agora entender profundamente, ou você vai mergulhar um pouco mais no texto, você vai perceber que isso daqui, certamente, porque para Jesus colocar isso na história, irmãos, e como tudo que tem na Bíblia tem um significado, Jesus estava querendo dizer alguma coisa. Ele está querendo dizer assim, irmãos, que a única coisa, o antisséptico natural, a única coisa que pode, sabe, irmão, nos purificar da imundícia, do pecado, é o sangue de Jesus, representado pelo vinho. E o que pode acalmar nosso coração e trazer bálsamo para as nossas feridas é o azeite, que simboliza a unção. Aí, sabe o que é interessante, irmãos? Olha só, vou continuar, irmãos. Aí ele põe ele na cavalgadura, levou ele para uma estalagem e cuidou dele na estalagem. Onde é a estalagem? A estalagem é um lugar onde as pessoas se hospedam. A estalagem é um lugar onde as pessoas se hospedam. E aí ele continua dizendo assim, ó, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, porque tudo que você gastares aí, eu te pagarei quando voltar. Há um recado de Deus aqui. Quem é a hospedaria? A igreja. E ele está dizendo assim, ó, cuida deles, porque eu já paguei. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço por nós. E ele está dizendo assim, se faltar alguma coisa, quando eu voltar, porque na segunda vinda, em breve ele voltará, eu te pagarei o resto. Aleluia. Sabe qual é o recado de Deus aqui para as nossas vidas no último dia do ano? Igreja do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus. 2026 está batendo as portas. Quem esteve aqui no Café com Deus recebeu uma palavra profética para esse ano que está entrando. E Jesus dizendo, eu vou fazer, mas antes de fazer, eu estou avisando você, para que você não se perca. Não vai se perder quando eu colocar a bênção na tua mão. Não vai esquecer de mim depois que eu te abençoar. E aqui ele está dizendo aqui mais uma vez, irmãos, porque eu me recordo muito bem aqui de manhã, o Espírito Santo de Deus nos impulsionando e falando conosco, dizendo, ei, entra 2026 sem nenhuma pendência. Entra leve. Entra leve. Está com raiva de alguém? Tem que liberar perdão para alguém? Está meio assim, meio arranhado? Fulano não fala comigo, estou meio assim, não sei, fulano está olhando meio esquisito. Manda uma mensagem. Mas não vira o ano com nenhuma pendência, não. Pedro lavando as redes, lembra? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, com essa mensagem aqui, ele está falando para a sua igreja, igreja, tenha misericórdia. Ele está dizendo, tenha misericórdia de quem erra, tenha misericórdia de quem precisa de ajuda, tenha misericórdia, cuida dele. Quando eu voltar, eu pago, se é que eu ainda estou devendo alguma coisa. Sabe, irmãos, quando Jesus diz assim para ele assim, e agora me responde, doutor da lei, quem é aqui agora o teu próximo?
Ele fala, com certeza é o que agiu de misericórdia. E aí ele fala, então vai e faz a mesma coisa. Agir com misericórdia. Sabe o que é isso? É de repente aquela pessoa que você não estava muito assim, estava meio arranhado, vim te procurar. E você dizer, por amor a Cristo, eu vou ter misericórdia dessa vida. E vou dizer, olha, eu te perdoo. Talvez você me olhou atravessado, me respondeu meio assim, porque você não estava num dia muito bom. Está tudo bem. Sabe, irmãos, é receber isso, porque hoje é um culto de gratidão, e eu não posso me estender muito, a hora está passando, e eu quero chamar a tua atenção para algo muito importante. Porque se a gente entra nessa história, sabe, irmãos, conhecendo bem crente, como eu conheço, são mais de 20 anos, irmão, vai fazer 24 anos que eu estou na presença do Senhor, eu consigo ver esse crente acordando, de repente, bem, e tendo uma história para contar, Caleb. Uma história para contar, meus irmãos. Todo dia na igreja, lá no COF. Me bateram, me espancaram. E tu não sabe, o pastor passou por mim e nem fez nada. E o levita passou por mim também, fingiu que não viu. Sabe, irmãos, a gente passa o ano lembrando daquelas pessoas que fizeram alguma coisa para nos machucar. A gente passa o ano lembrando de quem nos feriu e de quem podia nos ajudar e não nos ajudou. É uma coisa assim fantástica. A gente tem uma facilidade de lembrar disso. Se aconteceu alguma coisa, apareceu na TV, uma cor da camisa, alguém falou alguma coisa, isso me lembra o dia em que fizeram isso comigo. É uma coisa assim, sabe, irmão? Isso é do ser humano. Ele tem uma tendência natural, irmãos, a se alimentar, parece, da tristeza, da mágoa. Ele volta rapidamente para o lugar onde feriram ele. Ele ainda fala assim, ó, parece que foi ontem. Eu me lembro como se fosse hoje. O que o Espírito Santo de Deus está nos chamando a atenção aqui na noite de hoje, num culto como esse, que é um culto de gratidão, é Ele dizendo, tenha misericórdia de quem te feriu, de quem errou com você, de quem pisou na bola, de quem se desequilibrou, de quem caiu, de quem deslizou. Sabe, irmãos, errou. Todos nós erramos. O ser humano é assim, irmãos, ele é tendencioso, ele erra mesmo. Pastor Edu erra, pastor Isabela erra. Mas o Senhor Jesus não. Então se você percebeu alguma coisa nesse sentido, haja com misericórdia, perdoe, ame. Sabe, entre em 2026 com o teu coração leve. Sabe, irmãos, eu imagino esse homem contando tantas coisas e alguém dizendo para ele, ei, sabe quem te ajudou? E ele falando do pastor, falando do sacerdote, do levita, e alguém dizendo para ele, sabe quem te ajudou? Sabe quem te ajudou? Peraí, sabe quem te ajudou? Deixa eu te falar quem te ajudou. Quem te ajudou foi um samaritano. Um improvável. Que você já nem pensava mais, nem imaginava. E é exatamente isso que eu quero chamar a tua atenção. Se você não correr hoje, irmão, isso está descendo do céu aqui agora, isso é profético. Se você não correr hoje, pegar teu celular, mandar mensagem para quem tem que mandar, e é a segunda vez que Deus está falando isso, para mandar mensagem para quem tem que mandar, dizendo, me perdoa, estou ouvindo uma palavra aqui, o ano está acabando, não quero entrar o ano com essa pendência, tá bom? Acho que eu entendi mal, está tudo bem, me perdoa, olha, eu também te perdoo, está tudo certo. Ou então, Deus vai levantar essa pessoa em algum momento para te ajudar. E aí você vai ficar constrangido com o amor de Deus. Você está escutando isso, irmão? Está gravado. Ou você faz isso hoje, ou Deus vai te constranger. É você dizer assim, não suporta aquela pessoa. E de repente uma situação qualquer sobrevier e essa pessoa ser usada por Deus para te ajudar. Então olha só, irmãos. O convite do Senhor nesta noite, último culto do ano, é que você agora leve a tua mente, traga a tua memória, que é um versículo que a pastora gosta muito de pregar aqui, aquilo que te traz a esperança. Como assim, pastor? Ao invés de lembrar de todas as pessoas que fizeram mal para você, que pisaram na bola contigo, que erraram com você, que podiam ter te ajudado, mas deram as costas para você, eu quero que você se lembre de quem te ajudou neste ano. Quem te ajudou neste ano a fazer você permanecer na presença do Senhor, quando você não estava muito bem, quando você estava em declínio, quando você estava, sabe, num momento não tão bom, você não estava mais orando, contando. Quem foi que se preocupou com você? Quem foi que cuidou de você? Quem foi que não desistiu de você? O convite do Senhor nessa noite é, ei, para de se preocupar com quem fizeram um monte de coisa contra você. Eu sei que você tem uma lista enorme. Se o cartaz hoje fosse, coloca aí no cartaz, quem foi que te prejudicou? Ia falar, não dá, pastor, compra mais cartazes. Agora o Espírito Santo de Deus está falando, e quem te ajudou? Quem te ajudou? Quem foi que quando você estava meio assim, pensando em descer, orou por você, estendeu a mão por você?
te ajudou no momento de dificuldade, chorou com você, orou por sua vida, se preocupou contigo. O convite hoje é: ei, pare de se preocupar com quem fez coisa errada com você. Quem fez coisa errada contigo, o que você tem que fazer? Ter misericórdia. Se te procurar, e eu creio que vai te procurar, você vai fazer a sua parte. Porque a Bíblia diz, irmão, que de Deus ninguém escarnece. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você hoje disser: me perdoa, olha só, entendi mal, me perdoa, estou entrando no ano, ouvi uma palavra, acabei de sair da igreja, me perdoa, tá bom? Tá tudo certo, não precisa se preocupar não. Eu te perdoo também, tá tudo certo. Irmãos, você também vai receber perdão. Porque nós não somos infalíveis, não. Não se assuste se o teu telefone tocar. E você vê uma mensagem dizendo: eu te perdoo. Dizendo: ai meu Deus, do quê? Você também erra. E nem percebeu. O que eu quero que você faça hoje, o Espírito Santo de Deus está nos remetendo a fazer entre o ano agora, agradecendo por quem te ajudou. No teu trabalho, será que todo mundo quis puxar o teu tapete? Não tinha alguém. Será que o Senhor não vai te trazer à memória alguém que sempre tem uma palavra amiga, que sempre está preocupado com você? Na tua casa, aqui na igreja, sabe, no teu ministério, na tua vida. Traga à memória aquilo que pode te trazer a esperança. Se coloque de pé em nome de Jesus. São 9h28. Hoje o culto, irmãos, seja grato. Seja grato. Então, sabe o que eu quero pedir agora, em nome de Jesus? Vamos fazer algo profético aqui, tá bom? Isso quer dizer que você entendeu. Porque se eu dissesse assim: olha, eu quero que você agora vá até o teu irmão que você ofendeu e peça perdão. Irmãos, eu não vou falar eu duvido não, porque o Espírito Santo de Deus pode agir. Mas ia ser mais difícil. Então assim, eu quero pedir a você encarecidamente, se está na igreja, né? Você tem que ter, irmão, em nome de Jesus. Eu quero que você encarecidamente saia do teu lugar. Enquanto o louvor vai tocar, irmãos, e o tema do culto é culto de gratidão, e você abrace alguém que te ajudou ao longo desse ano. Se estiver aqui na igreja, não tem alguém aqui na igreja, te ajudou de alguma forma nesse ano, orando por você, te incentivando, te chamando para vir para a igreja, te oferecendo uma carona, dizendo: não, você não vai não, eu vou ir junto com você, não, eu faço por você, eu te ajudo, pode deixar, eu fico com você. Que alguém que cobriu a tua escala, ele disse: não, você não pode vir, eu vou ficar por você. Alguém que te ajudou, irmão, alguém te ajudou nessa caminhada. Não vale o esposo nem a esposa. Vou estreitar mais para você, porque eu sei que vocês são espertinhos. Não vale nem o pastor e nem a pastora. Você vai procurar alguém, você vai abraçar alguém. Tem que ter alguém, irmão. Seja grato. Você já está liberado, tá bom? Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Sai do teu lugar e abraça alguém. Abraça alguém e fala: obrigado. Não, me ajudou demais, obrigado, obrigado. Aleluia, isso. Faz isso mesmo, isso, tá bonito. Isso, irmão, isso. Hoje é um culto de gratidão, irmão. Quem te convidou? Quem foi que te apresentou Jesus? Quem te convidou para vir aqui assistir um culto? Dá um abraço nele aí. Aleluia! Obrigado, meu amigo. Você falou que não podia o pastor. Obrigado. Obrigado por tudo. Está sempre ao meu lado. Você foi um instrumento poderoso. Você sabe o tamanho da importância que você tem nessa caminhada toda. Você não sabe o que eu tô falando, é importante pra caramba. Nossas conversas são valiosas. Só tenho a agradecer por você. Te amo. Tamo juntos. Isa, Deus te abençoe, vencedor. Em nome de Jesus. As minhas mãos. Eu quero te agradecer por ter me recebido tão bem em sua casa e no meio da sua família. O Senhor te abençoe, tá bom, meu irmão? Eu agradeço a você a todo dia. Tamo junto. Conta comigo, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Vamos ver aqui, né? Amém. Deus abençoe, viu, vencedor? Mas não tenho nada além. Obrigado, meu irmão. Obrigado, você é uma pastorzão. louva a Deus por sua vida, meu irmão. Aleluia! Isso, não para não, deve ter mais gente aí, irmão. Você percebe que você se sente até bem, você se sente mais leve, você fica feliz, irmão. Tem pessoas emocionadas aqui, irmão. É uma alegria, irmão, tá vendo só? Isso faz bem, um coração grato. É um coração grato, é um coração feliz, é um coração alegre. Aleluia!
Deus te Obrigado, abençoe. Há Você 20 é uma anos bênção. atrás aí, Louva a Deus por sua você vida. confia muito no trabalho desde aquela época. Já era Deus, já, meu irmão, preparando esse tempo. Deus abençoe. Glória a Deus, irmão. Isso, continua, continua. Te amo, meu irmão. Obrigado por tudo, tá bom? Você é um presente de Deus e para tua nós. família. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia! Isso, isso! Tá lindo de ver, irmão, tá lindo. O Espírito do Senhor está dizendo, não tenha pressa, não tenha pressa. Deus poderoso! Vou levantar as minhas mãos e louvar. É simples tão rei, não tenho nada. Ô, dona Vera, muito obrigado, minha irmã querida. Louva a Deus por sua vida, viu? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Estamos juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus aí onde você está? Glória a Deus. 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 Tem algumas pessoas, irmãos, que eu gostaria de abraçar todo mundo, irmãos. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Estou vendo meu irmão Léo lá no fundo. Cadê o Léo? Léo, meu irmão. Léo, obrigado, meu irmão. Você é uma benção. Obrigado, viu? Jé, meu irmão. Obrigado, vencedor. Você é uma benção. Louva a Deus pela vida de vocês, de todos que aqui estão, tá bom? Percebam, irmãos. O coração fica mais leve, não é verdade? Você se sente melhor. É exatamente isso que o Senhor quer da sua igreja em 2026. Que você entre de uma forma leve, sem nenhuma pendência com nada, sendo grato por quem te ajudou e tendo misericórdia por quem de alguma forma te feriu. Tenha misericórdia, perdoe, prossiga. Que 2026 seja um ano de você andar, sabe, de uma forma linear, irmãos. Firme, constante na presença do Senhor. Nada de entrar em declínio, não, irmãos. Nós estamos encerrando o ano alegres. Você encerrou o ano abraçando quem te ajudou, se emocionou, ficou feliz. E nós vamos iniciar o ano da mesma forma, dando lugar, colocando uma prateleira lá especial para as pessoas que merecem o teu reconhecimento, que merecem a tua atenção e a tua oração. E se esquecendo das pessoas que por algum motivo, que talvez não estavam muito bem, de alguma maneira te feriram. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor aí. Glória a Deus, aplauda mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da pastora entregar aqui algumas lembranças e certificados, eu só preciso fazer aquele apelo que você sabe que o pastor Edu ama. O último culto do ano e o convite do Senhor é para você iniciar 2026 realmente, sabe, revestido do novo de Deus. Eu quero fazer um convite em especial, porque a parábola que você ouviu era Jesus falando dele mesmo. E aí eu quero convidar você que de repente ouviu essa mensagem, entrou por essas portas, mas ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E não reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, irmãos, eu quero profetizar algo aqui. Existem pessoas que estão esperando amanhã, meia-noite, para desejar feliz ano novo. E dizer, olha, o ano virou. E se eu disser para você que existem pessoas aqui nesta noite, que se confiarem e entregarem a sua vida na mão do Senhor Jesus, terão uma virada espetacular de Deus hoje. Já vai começar agora. É exatamente isso que o Senhor está querendo proporcionar para algumas pessoas que estão aqui. O que você precisa fazer? Eu só preciso que você levante a sua mãozinha assim, ó. Só isso, eu preciso saber quem vai você. Tem alguém aqui, irmãos, com coragem, que já está percebendo o Espírito Santo de Deus bater na porta do coração, para estender a sua mão e dizer, sou eu, pastor, eu vou ser o primeiro. Tem alguém? Tem alguém aqui que de repente estava desviado dos caminhos do Senhor, andou na presença de Deus, algumas coisas aconteceram, a palavra falou contigo, e hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém? Não há ninguém? Então nós vamos encerrar esse culto. A pastora tem agora uma oportunidade, vai fazer alguns eventos, que você tenha um 2026 abençoado.
Você já entendeu que 2026 será o ano da prosperidade de Deus, da abundância, da expansão, para todo aquele que sentar, ouvir e obedecer o que Jesus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, pastor Isabela. Rapidinho, amados, a gente não vai levar. Vou passar de 5 minutos. Queria que colocasse para o pessoal, pode sentar só um minutinho? A gente não passa de 5 minutos. A gente vai assistir um vídeo. Tem vídeo. Ao longo desse ano, a gente teve aí o nosso estudo do Direction. O que é o Direction, para quem não sabe? É o estudo da Palavra de Deus. Então, uma hora antes do culto, nesse ano de 2025, ali é o caderno, as anotações, que as meninas, o pessoal vem na aula, faz as anotações. Glória a Deus. Aqui tem as anotações de todos os estudos dessa nova casa. E aí, gente, nós falamos com o pessoal que frequentava, né? Quem faz suas anotações vai ganhar um brinde no final do ano.